Olá, aqui é o professor Gilberto Souza, especialista em História da Baixada Fluminense. E hoje nessa postagem, vou falar sobre a história da casa onde nasceu Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o pacificador, patrono do nosso município de Duque de Caxias, meu conterrâneo mais famoso. Graças a Deus. Luiz Alves de Lima e Silva nasceu na localidade que eu estou postando nessa foto, chamada de Casa Grande da Fazenda de São Paulo do Taquaraçu, em 25 de agosto de 1803. Essa região pertencia à Vila de Estrela. Vila de Estrela era uma cidade, era uma vila, né? Antigamente não se falava cidade, era uma vila, uma cidade para os padrões de hoje, que existiu até o ano de 1891, antes de ser anexada ao município de Iguaçu. E em 1943 foi desmembrado para formar o município de Duque de Caxias, em 31 de dezembro de 1943. Não convém falar sobre a história do Duque de Caxias, porque a postagem não é em relação a isso, a postagem é em relação ao local de nascimento, não a vida do Duque de Caxias. Isso será em outra postagem. O que será para mim uma honra falar sobre a vida dele. Mas essa região, ela pertencia ao avô do Duque de Caxias, chamado Coronel Manuel de Freitas Belo. E ele adquiriu essa propriedade aqui e levantou toda essa fazenda de São Paulo Taquaraçu no ano de 1745. À beira do caminho da Taquara, que era um caminho que fazia ligação entre o caminho do Proença, lá na altura de Parada Angélica, que ia para Petrópolis, em direção ao caminho do Pilar, na altura da onde é hoje Santa Cruz da Serra, ou seja, parte da Avenida Automóvel Clube, que posteriormente, em 1926, se transformou na primeira estrada Rio-Petrópolis, antes da Presidente Kennedy. Mas esse é um vídeo que eu já postei também, não cabe aqui falar sobre traçado de Rio-Petrópolis, né? Eu vim fazer uma visita aqui o que é hoje chamado de Museu Municipal da Taquara, Museu Histórico de Duque de Caxias, né? Desde 1972 é chamado com esse nome, mas eu prefiro falar do nome original, Fazenda de São Paulo do Taquaraçu, né? Localizado no bairro Taquara, atual em Barreiro, Duque de Caxias. E o que a gente consegue perceber aqui são as ruínas do alicerce onde existiu a Casa Grande da Fazenda, onde certamente nasceu, um desses cômodos aqui nasceu Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, né? Que foi o maior militar brasileiro de todos os tempos, patrono do Exército Brasileiro, patrono do município de Duque de Caxias, que deu nome ao nosso município, né? Na verdade, o nosso município, emancipado em 1943, desde 1913 já era chamado de Caxias por ser o 8º distrito de Nova Iguaçu. Então a região já era chamada de Caxias. E na emancipação em 43 se tornou a cidade de Duque de Caxias. Devemos muito a este brilhante brasileiro, este homem do Império, amigo do imperador, Vossa Majestade Imperial, Dom Pedro de Orleans e Bragança, Dom Pedro II. Bom, meu filho adorou a visita aqui na região, aqui, eu trouxe ele de bicicleta para cá, né, porque eu pedalo. Ali eu vim pela Automóvel Clube, a gente saiu lá em Santa Cruz da Serra, um passeio agradabilíssimo, um passeio que acho que todo pai que quer que o filho tenha instrução tem que trazer o filho aqui, todo pai duque caxiense tem que trazer o filho nos pontos históricos da cidade de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense, para o filho ter noção de suas origens, né? Para o filho ter noção, para o filho ter consciência, para o filho ter ciência do chão onde ele está pisando, né? Da origem, da história do local onde ele vive. E é isso que eu faço com meu filho, com toda a honra e com toda a sabedoria. Bom, então o que eu tenho a dizer é só isso. Eu não vou falar sobre a vida do Duque de Caxias, porque eu teria que falar sobre a Guerra do Paraguai, que brilhantemente foi vencida pelo Brasil. Tem gente que não gosta disso, mas eu sou brasileiro, eu sou patriota, eu tenho que falar bem da minha nação. Em primeiro lugar, o Brasil. Eu não quero falar disso agora. Mas em relação ao local, em relação ao estado, eu percebo que nem a população aqui do bairro da Taquara tem importância
para conhecer a história do local onde nasceu o Luiz Alves Lima e Silva, Duque de Caxias. Porque eu vim visitar o local aqui e não tinha ninguém visitando, né? O museu estava assim, aparentemente fechado, né? Dia de terça-feira, que seria um dia de visitação. Quer dizer, se eu quisesse trazer aluno aqui meu para visitar o local, não poderia trazer, porque o local está fechado. Mas eu trouxe meu filho de bicicleta para ele conhecer pelo menos os alicerces da casa onde nasceu o Duque de Caxias, né? Para mim, eu acho que já foi uma coisa muito ganha. E o que eu tenho para falar com vocês é que se todo cidadão do Caxiense que puder vir aqui trazer a família, os familiares e amigos para conhecer o local, vale a pena. Porque aqui é a história viva, né? Eu, pelo menos, sinto uma energia muito grande quando eu venho aqui e visito as dependências, as ruínas dos alicerces onde nasceu Luiz Alves Lima e Silva. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Desse grande brasileiro que, se fosse vivo hoje, teria 215 anos de idade. Muito obrigado a todos vocês e, mais uma vez, eu digo, valorizem a história da Baixada Fluminense, né? Principalmente a cidade de Duque de Caxias, porque temos uma história magnífica, uma história grandiosa que deve ser levada e deve ser cultivada a cada dia. Muito obrigado a todos vocês.